E hoje eu quero falar com vocês sobre a bênção da fidelidade. A bênção da fidelidade. Fidelidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala. A fidelidade, ela gera bênçãos. Diga, a infidelidade, ela gera maldições. A Bíblia nos conta uma história, e eu vou ter que ser bem breve, porque já são 8h10. A Bíblia nos conta uma história de uma família. Essa família morava em Belém. A palavra, o nome Belém, significa casa do pão. Repita comigo, Belém significa casa do pão. Mas houve uma seca muito grande em Belém, nas regiões de Belém, e as pessoas começaram a passar por apuros. Belém começou a passar uma crise, não tinha lava-jato lá, não era nada disso, mas começou a passar por uma crise, uma seca terrível. Então, estava faltando pão, estava faltando alimento, estava faltando mantimento na casa do pão. Consegue entender isso? Belém, que significava casa de pão, agora estava com dificuldades para alimentar os moradores daquela cidade. E uma família tomou uma decisão de ir buscar ajuda num outro lugar, de morar num outro lugar, de mudar de cidade. E essa família era uma família de Deus, uma família belemita, uma família de Deus. E eles deixaram Belém e foram para um lugar terrível, chamado Moabe. Moabe, irmãos, era uma terra amaldiçoada. Por quê? Porque os moradores de Moabe, a origem dos moradores de Moabe, foi uma origem de incesto. Os moabitas eram descendentes do relacionamento íntimo de Ló com suas filhas. Então Deus não aprovou aquilo e Deus falou, está amaldiçoado. Eles, quando chegam lá em Moabe procurando pão, na verdade o que eles encontram ali, irmãos, eles encontraram a morte. Uma das primeiras coisas que aconteceram ali foi que o marido de Noemi morreu. Noemi agora está com 2 filhos. Os 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas, quebraram uma regra em Israel, quebraram uma lei em Israel. O povo de Israel não poderia casar com pessoas de outro povo, julgo desigual. Quebraram essa lei, quebraram esse princípio. Casaram com 2 moabitas, uma chamava-se Orfa e outra Ruth. E a Bíblia diz que passou um tempo, os 2 filhos também morreram. Então agora, aquela família que era constituída por 6 pessoas, 3 casais, agora tem 3 viúvas. 3 viúvas. E a palavra de Deus diz que a Noemi chega para suas noras e diz o seguinte: eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Judá, eu vou voltar para Belém, mas vocês estão livres do compromisso que vocês fizeram com os meus filhos morreram. Voltem para o país de vocês, voltem para os pais de vocês, voltem para o Deus de vocês. Deus de Moabe não era o Deus de Israel. Houve muito choro. A princípio as 2 resistiram à ideia, não, nós não vamos deixar a senhora de jeito nenhum, né? Jamais. Mas a Noemi
sábia Noemi falou: filhas, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filho para dar para vocês casar. Eu já sou uma mulher idosa. Eu não consigo mais gerar filhos. Não tenho nem marido para gerar filhos. E mesmo que eu tivesse marido, vocês esperariam eu ter filhos para vocês casar com os meus filhos? Não façam isso. Volta para a casa de vocês. Sabe, que Deus abençoe vocês, que vocês possam reconstruir a vida de vocês. Vocês agora são livres, são viúvas, são livres. Uma das noras, chamada Orfa, ela disse: então tá bom, sogra. Deu um beijo nela e foi embora. A outra, chamada Ruth. Ruth significa amizade. Tem alguém aqui que chama Ruth? É um nome muito bonito. Olha lá, tem uma irmã. Ruth significa amizade. A senhora sabia disso? Sabia, né? Bênção. Ruth chegou para a sogra dela e falou assim: sogra, não insista para que eu deixe a senhora. Eu sei que a senhora não tem mais nada para dar para mim. A senhora não tem nenhum benefício para dar para mim. A senhora não tem filhos, a senhora é viúva, a senhora está pobre, a senhora não tem mais nada. Mas, sogra, eu quero fazer uma aliança com a senhora. Eu quero fazer um voto, eu quero fazer um pacto com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora dormir, passar a noite, eu vou passar. Sogra, nada vai me separar da senhora, a não ser a morte. Isso foi uma aliança que ela fez. Inclusive, muitas pessoas usam esse versículo no casamento, no convite de casamento. Então, irmãos, a Ruth acabou ficando com a Noemi, ou a Noemi. E nós vemos aqui, irmãos, a primeira lição que nós percebemos aqui nesse texto, é que Noemi, ou Noemi, ela foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. É fácil ser fiel a Deus quando está tudo bem. Noemi, ou Noemi, foi fiel a Deus em vários momentos da sua vida. O primeiro momento foi quando seu marido morreu. Ela não perdeu a sua fé em Deus. O segundo momento foi quando seus filhos morreram. Ela não perdeu sua fé em Deus. No outro momento foi na sua velhice. Ela não tinha mais marido para protegê-la, para sustentá-la, para trazer provisão para ela. Ela não tinha filhos para protegê-la, para trazer provisão para ela. Mas ela foi fiel a Deus. Ela retornou para o caminho, para o local, para a cidade, de onde nunca ela deveria ter saído. A Bíblia diz que ela passou por momentos tenebrosos. O capítulo 1 é um capítulo de tensão, é um capítulo sinistro, é um capítulo de perda, é um capítulo de dor. Num desabafo ela diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, Deus me puniu, alguma coisa aconteceu, eu perdi tudo. Mas fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a pessoa que confia em Deus e ama a Deus e tem fidelidade no coração, ela pode passar pelo vale da sombra da morte, mas no final Deus dá uma virada na sua vida. Diga glória a Deus. Deus muda as coisas. Você pode hoje estar passando pelo pior momento da sua vida, irmão. Pastor, eu estou falido. Pastor, eu estou
quebrado, pastor, eu estou angustiado, pastor, eu estou doente, pastor, eu estou triste, pastor, eu estou com um problema na minha vida, no meu casamento, na minha vida sentimental, pastor, eu perdi muita coisa, pastor. Meu irmão, isso é a sua realidade, hoje, mas não é a verdade de Deus na sua vida. O nosso Deus é especialista em onde nós colocamos um ponto final. Ele pega a sua borracha, apaga o ponto e coloca uma vírgula. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, a sua história não acabou ainda não. Você não vai acabar, a história não vai terminar com um final triste não. A história vai terminar com um final alegre, um final vencedor, um final de graça, um final de conquista, um final onde o nome de Deus será exaltado na sua vida. A virada começou, sabe quando? Quando ela decidiu voltar para o centro da vontade de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 22, que ela voltou a Belém. E quando ela volta a Belém, a Bíblia diz que estava no começo da colheita. Querido, olhe bem para mim, em Belém, na casa de Deus, na sua vida, nós podemos até passar por crise, nós podemos até passar por problema, mas a gente passa, logo logo, vem a colheita da fidelidade, a colheita do amor a Deus, a colheita da fé, a colheita da oração, a colheita das lágrimas, a colheita das plantações. Quando ela está voltando, irmãos, a Bíblia diz que ela saiu de mãos cheias de Belém, e ela estava voltando com as mãos vazias. Quando ela chega em Belém, a Bíblia diz que estava iniciando a colheita da cevada. Quem sabe, nesta noite, quem sabe nessa semana, quem sabe nesse mês, quem sabe o mês que vem, Deus muda o tempo. Deus muda o ciclo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de guerra. Quem sabe você está passando um tempo de guerra, um tempo de confusão, um tempo que você não está entendendo. Mas quem sabe daqui a alguns dias Deus faz assim, agora é um tempo de paz. Quem sabe você está passando um tempo de plantar, pastor, eu não aguento mais plantar, pastor, eu cavoco e planto, pastor, eu oro, pastor, eu jejuo, pastor, estou sendo fiel nessa crise, pastor, eu estou isso, pastor, estou sendo dizimista, não deixei de ser dizimista, eu estou ofertando, pastor, eu estou dizimando, pastor, eu estou orando, pastor, eu estou jejuando, pastor. Mas quem sabe, irmãos, esse é o momento de você plantar, porque daqui a pouco Deus pode mudar o tempo, e aí vem o tempo da colheita. Oh, aleluia! Deus tem colheita para a sua vida, meu irmão. Deus tem colheita para a minha vida. Deus tem colheita para as nossas vidas. Deus tem colheita por tua fidelidade. A Bíblia diz que ela volta, ela já estava idosa, e ela orientou Ruth, eu tenho um parente, que é muito rico, o nome desse parente, o nome desse resgatador meu é Boaz,
Ruth, faz o seguinte, vai começar a colher milho, colher espigas. Irmãos, havia uma lei em Israel, vocês precisam entender isso. Olha como Deus era tremendo. Havia uma lei em Israel, que eles plantavam, e quando chegava o momento da colheita, Deus falava para aquele que plantou, para o dono da roça: olha, você não vai fazer duas coisas. Primeiro, nos limites da sua roça, você não vai colher. Mas por que, pastor? Deus falava assim: essas espigas e o que você plantou nos limites é para o estrangeiro e o forasteiro. É para o pobre. É aquela pessoa que está passando. Você não colha, deixa ali. Se você estiver colhendo uma espiga ou colhendo qualquer coisa, e essa espiga você colheu, que você colocou no seu cesto, e ela cair do seu cesto, não pega mais ela, deixa para o pobre, para o estrangeiro. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? A Bíblia diz que Ruth, moabita, casada com um israelita, estava ali colhendo os rebuscos nas beiradas, pegando aquela espiga que tinha caído do cesto, de alguém que estava com o cesto cheio, caiu, ele estava pegando. Quem sabe você está colhendo algumas coisas hoje, você fala assim: pastor, mas é tão pouco. Pastor, eu estou colhendo os rabiscos. Isso era chamado os rabiscos da colheita. Pastor, eu estou colhendo, é muito pouco, é para sobrevivência, pastor. Eu estou colhendo o almoço para fazer a janta. Escute, tem alguém te observando. Aleluia. Tem alguém que está de olho em você. Sempre tem alguém de olho em você. Às vezes, Deus usa alguém aqui da terra para olhar teu esforço. Você nem sabe que Ele está olhando para você. Às vezes Deus usa alguém para olhar o teu sacrifício. E você nem sabe que você está sendo observado. Mas além aqui da terra, tem um Deus que está de olho em você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus está de olho em você. A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Lá está a Ruth colhendo as espigas que caíam das cestas. E de repente, Boaz olhou para aquela moça, perguntou: quem que é aquela moça lá? Alguém falou: ô Boaz, aquela moça é Ruth, ela é nora de Noemi. E você sabe o que aconteceu com Noemi? Noemi foi embora daqui, naquela seca que houve. O marido dela morreu lá, os filhos dela morreu lá. Essa é a nora dela, viúva. O Boaz falou: mas esta moça está fazendo algo muito bonito para sua sogra. A sua sogra já é idosa, e ela está cuidando da sua sogra.
Deus está olhando para você, para cada atitude de generosidade do teu coração. Deus está olhando para você, quando muitas vezes você paga a conta de energia daquele irmãozinho, daquela pessoa que, sabe, você fala, puxa, não, você não vai tomar banho no gelado, não, bora, aqui é muito, não, está aqui, ó. Quanto que é? R$80 está aqui. Ninguém fica sabendo, mas Deus sabe. Quem sabe você está sendo fiel nas coisas pequenas, irmãos, nas coisas mínimas. Quem sabe você está ali contando moeda. Você está falando, Senhor Jesus, essas moedas aqui são importantes. Quem sabe, algum tempo atrás, você nem olhava para a moeda. Você comprava, trocava em bala. Hoje você fala, não, eu quero a moeda. Deus está vendo você, separando, cuidando, ajudando, dentro da possibilidade, sendo fiel a Deus. Deus começou a ver a fidelidade de Ruth, cuidando da sua sogra. Aquela mulher não tinha mais nada para oferecer para ela, irmãos. Mais nada. Você cuidaria de alguém que não tem nada para oferecer para você? Você ajudaria alguém que não tem nada para te dar em retorno? Nada. Ruth fez isso. E a palavra do Senhor nos disse que o Boaz um dia chamou Ruth e disse assim: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem, você nem sabia nada sobre Israel. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, que o Deus de Israel. Essa frase é muito forte. Essa frase me emociona. Que o Deus de Israel, a quem você veio buscar refúgio, debaixo de suas asas, te abençoe. Aqui Israel tem bênção para todo mundo. Aqui Israel tem bênção para a israelita e tem bênção para o estrangeiro. Aqui Israel tem bênção para aqueles que amam a Deus e também para aqueles que não respeitam a Deus, não têm temor de Deus. A casa de Deus é um lugar de refúgio. E ele disse a ela: continue eu a ser bem acolhida. E disse ela: continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, a sua palavra me animou e me encorajou. E eu sequer sou uma das servas do Senhor, não sou empregado do Senhor, não sou nada. O Senhor deu uma palavra para mim aí, ó, que me animou, que me fortaleceu. Muito obrigado. Passa o tempo. Passa o tempo. Eu não quero entrar nos pormenores, porque nós temos a ceia, são 20 para as 9. Mas se nós entrarmos aqui no capítulo 4, nós vamos ver o resgate de Noemi e Ruth. Porque Boaz era um parente de Noemi. E ele tinha o direito do resgate. Ele tinha o direito de chegar lá e... agora elas são minhas parentes. Eu vou cuidar delas. Noemi tinha o direito de ser resgatada por seu parente próximo. Diga glória a Deus. Eu só gostaria que você abrisse as suas Bíblias
lá no livro de Ruth. Capítulo 4. Versículo 13. Olha o que aconteceu, irmãos. Uma mulher que estava colhendo os rabiscos. Ali, ó, na beirada. Uma mulher que estava colhendo as sobras. Olha o que aconteceu com ela. Boaz, se for um bom pentecostal agora, você vai dar um glória. Boaz casou-se com Ruth. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Agora, olha o comentário da vizinhança. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha quem era Ruth. Isso é uma palavra bem para você ministrar para as mulheres sobre a aliança. Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Escute. Obed. Tem mais uma palavrinha na frente aí. Por favor, repita comigo, eu falo, vocês repetem. Este foi o pai de quem? Jessé. Que foi o pai de Davi. Uma moça que era moabita. Uma moça que ficou viúva muito nova, mas que não abandonou a sua sogra. Não abandonou ela, porque ela sabia que Deus era com o povo da sua sogra. Agora esta moça se torna com o resgatador. E ela tem um filho. E esta moça Ruth se torna simplesmente a bisavó do rei Davi. Ela entra na genealogia de Jesus. Diga glória a Deus. Humanamente falando, impossível seria. Como é que pode uma moabita entrar na linhagem ancestral do Messias? Mas Deus é o Deus que vê todas as coisas. Eu quero dizer algo para você nesta noite, e em nome de Jesus, quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Talvez, quem sabe, você está se sentindo sozinho. Talvez você está rodeado de pessoas, mas dentro do teu interior existe um buraco. Você se sente sozinho no meio da multidão. Eu quero dizer para você, olhe bem para mim. Você tem um resgatador. E o teu resgatador é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Ele vai vir e vai te resgatar desta situação. E Ele pode fazer com que você surpreenda muita gente. Diga glória a Deus. Não está na Bíblia isso.
Não está na Bíblia. Mas segundo alguns estudiosos, Ruth ficou com Noemi e se tornou a bisavó de Davi. Quem foi Davi? Rei de Israel, que matou Golias. Segundo alguns estudiosos, Orfa voltou para a sua terra e se casou lá novamente. Não está na Bíblia, isso é de alguns estudiosos. E eles dizem que Orfa se tornou a bisavó de Golias. Se isso for verdade, é forte demais. Aquela que desprezou a sogra, se tornou a bisavó de um gigante chamado Golias, que desafiava Israel. Mas aquela que cuidou da sogra, se tornou bisavô do novo rei de Israel, aquele que foi lá e derrubou o Golias, matou o Golias. Meu irmão, decida-se pela coisa certa. É melhor obedecer a Deus. Fica perto da tua Noemi. Não sai da vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho nada para oferecer para mim. Fica perto. Não abandone a tua casa, não abandone a tua igreja, não abandone o teu pastor, não abandone a tua família, porque Deus está de olho em você, Deus está de olho na sua vida, e toda a sua generosidade, toda a sua plantação será reconhecida diante do Deus Todo-Poderoso. Foi dessa forma que Ruth rompeu com o seu passado, rompeu com a maldição que existia no seu povo, rompeu com o seu passado, através de uma escolha e de uma atitude, e ela se tornou uma ancestral de Jesus Cristo, uma ancestral do Messias, um resgatador. Foi lá e tirou a maldição da vida dela, tirou a viuvez da vida dela, e ela se tornou uma mulher abençoada e muito renomada em Israel. Diga glória a Deus. Deus quer que você rompa neste ano. Meu irmão, vamos lá, gente, vamos reagir. Deus quer que você rompa. E o rompimento vem através da fé, através da obediência, através de decisões e através de atitudes. Quem sabe você hoje está colhendo os rabiscos. Ixi, pastor, se o senhor soubesse como é que está a coisa. Eu digo para você, se você soubesse como é que estão as coisas. Mas nós temos um resgatador. Na hora certa, Ele vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, irmãos, acabou. Quando Ele se manifestar, irmãos, quando Ele olhar para você e falar assim: eu estou vendo você, você está sendo generosa, é sinal de que Ele está te pedindo em casamento, é sinal de que Ele está te chamando e dizendo: eu vou cuidar de você. Diga glória a Deus, aplauda Jesus, se coloque em pé em nome do Senhor.